Queria compartilhar com vocês um texto. É um texto que Deus colocou no meu coração já faz um tempo já. Obrigado. É um texto que Deus colocou no meu coração. E esse texto aqui, cara, de fato é muito bonito. Porque é um texto que fala, é um texto que fala a respeito da nossa hoje, da nossa realidade. Esse texto está em Gálatas capítulo 6. Você trouxe a Bíblia? Tá lá em cima. Pode ficar aí, pô. Eu li pra você. Certo? Gálatas capítulo 6, versículo 2. Fala assim. Vamos ler a partir do verso 1. A tradução que eu tenho aqui fala: Amigos, vivam com criatividade. Se alguém cair em pecado, restaurem-no com perdão. Guardem as críticas. Vocês podem precisar de perdão antes que o dia venha terminar. Hajam com misericórdia e estendam a mão uns aos outros, inclusive aos oprimidos. Compartilhem aquilo que pesa a vocês e cumpram, desse modo, a lei de Cristo. Se pensam que são bons demais para agir assim, vocês estão muito enganados. E outra tradução diz, cara, Gálatas 6, 2, fala assim: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim vocês vão cumprir a lei de Cristo. Esse texto é incrível, cara. E é um texto de fato bem atual. Porque a gente, quando conversa, eu não sei se vocês conversam com a galera aí, mas eu converso com a galera tanto daqui, como também converso com a galera da rua. E a crítica que eles têm pra gente é: eu estou cansado. Aí você pergunta: do que você está cansado? E ele diz: eu estou cansado de estar cansado. Antigamente, as pessoas elas tinham problemas emocionais muito menores do que temos hoje. Você pode ver, cara, que depressão é o mal do século. E não é só o mal do século, é o mal do século presente. Por quê? Porque hoje nós somos projetados ao mundo que nos atropelou. A gente está vivendo a pós-modernidade. Vou te falar uma coisa. Quando você liga a televisão para assistir um jornal, para se informar do que está acontecendo na sua cidade, imagina só, cara, se esse jornal fosse escrito, se a gente torcesse esse jornal, ia cair pingos de sangue. Hoje no jornal só mostra tragédia. Quando a gente vai analisar o cenário político, só corrupção. Quando a gente olha os casamentos, a gente vê que o Brasil está quase um dos recordistas no quesito divórcio. A gente olha para os filhos que cresceram e hoje estão tão desorientados e tão suscetíveis a tudo, porque os pais têm a responsabilidade de colocar nos seus filhos direção. Porque aquele que não tem direção, qualquer direção para ele serve. Então, o garoto que não tem direção dos pais, que não tem uma orientação da mãe e do pai, ele é lançado na rua e ele é totalmente influenciável, porque não tem uma orientação de base. Então, a nossa geração que tem se levantado é uma geração que tem se levantado através da paulada. Ele cresce apanhando, se desenvolve apanhando, e como é o resultado que a gente encontra lá na frente? Se a escultura está ruim, a culpa não pode ser da pedra. A culpa é muito mais do que isso, a culpa é do escultor. Então, quando Paulo escreve a carta de Gálatas, ele tem o seguinte problema em questão. A graça de Jesus para o povo da Galácia não era mais o suficiente. Porque eles olharam para o que de fato precisavam fazer, e nós temos na Bíblia Sagrada 613 leis, sabia disso? 613 leis. Aí Moisés, ele, como era um bom legislador, fala: cara, 613 leis para vocês decorarem, se encontra isso em Levítico, Números e Deuteronômio. Ele diz: é muito difícil, então eu vou fazer com vocês uma conta aqui. 613 leis, eu vou fazer uma conta. Quanto que é 6 mais 1? 7. 7 mais 3? 10. Os 10 mandamentos, desde o 20. Ele fala: amarás ao teu Deus de todas as forças, beleza. Só que Jesus fala: não, cara, eu vou fazer uma outra conta. Porque eu consigo resolver todos os pormenores com a única conta. E qual é a conta que ele faz? Eu vou fazer 6 menos 1. Quanto que dá? E 5 menos 3? 2. Amarás ao teu Deus acima de todo o conhecimento, com todo o seu conhecimento, com toda a sua força, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Como é que eu faço para amar o próximo? Eu amo o próximo na proporção que eu me amo. Amar o próximo como a ti mesmo é: se eu me amo, amarei o próximo na proporção que eu me amo. E isso chama-se amor próprio, cara. Então, Jesus ele fala que amor é o caminho. Amor é o caminho viável para tudo aquilo que a gente conhece como bom. Porque Deus, ele é amor. Punir é o que Deus faz, mas amar de fato é o que Deus é. E a Bíblia fala que o povo da Galácia olhou, cara, e disse assim: não pode ser só amor, não. Isso é muito fácil, é muito simples. A gente tem toda a complexidade da lei de Moisés, a gente não vai absorver isso aí? Diz a Bíblia que isso abre um espaço para os judaizantes da fé. Quem são os judaizantes da fé? Era uma galera
que começaram a trazer da lei de Moisés costumes para o povo gentil. E esse povo gentil começou a se circuncidar. Eles começaram a guardar o sábado, eles começaram a fazer coisas que são mandamentos para os judeus. Começaram a usar o Dalit na oração, começaram a meio que judaizar uma fé livre. Uma fé que não pregava uma religião específica, mas pregava um estilo de vida superior a tudo isso. Religião significa religare, é uma palavra que vem do latim, que significa religação. Religare é a religação de Deus com o homem. Deus toma o partido todas as vezes para se relacionar com o homem. Diz Agostinho que o homem é tão caído na sua natureza que ele é incapaz de se relacionar com Deus, a não ser que Deus o busque. Isso a gente chama de depravação total da existência humana. Para você ter ideia, esse povo começa a descrer que a graça de Deus é o suficiente. Bom, se eu acredito que a minha salvação é Jesus mais obras, Jesus mais costumes, Jesus mais não comer bisteca, Jesus mais tudo aquilo que vem do mais não provém de Deus. E Paulo ele escreve essa carta para, de fato, passar um bisturi e dividir os dois povos. O povo judeu ama o seu costume, vai ser no judeu, de fato, mas crerá que a realização de toda a lei cumpriu-se em Cristo. Mas o povo gentil não tem essas obrigações. O povo gentil é diferente. É um povo que é buscado fora dos muros de Israel. É um povo que é conquistado, que não teve esse costume de base. E o que Paulo escreve em Gálatas capítulo 6 é algo de fato incrível, cara. Ele fala, levem a carga uns dos outros. Paulo sabia que o custo da existência é o peso dela. Quando Salomão escreve o livro mais decepcionante da Bíblia Sagrada, que é o que nós conhecemos hoje como Salmos, Provérbios e Cantares, e o último qualquer? Eclesiastes. Quando Salomão escreve Eclesiastes, diz a Bíblia que Salomão escrevendo Eclesiastes ali, ele olha para a vida que ele tinha e ele fala, tudo que está sob o sol. A tradução mais próxima do original não é vaidade de vaidade, mas a tradução mais próxima do original é névoa de nada. Você já foram pro sítio alguma vez já, não? Sítio ou estrada de chão? Quando aquele carro passa na sua frente assim na estrada de chão, o que é que ele levanta? E aquela poeira é como se fosse uma névoa. Só que aquela névoa é de poeira. Agora, o que é uma névoa de nada? Tenta decidir. Olha só que profundidade. Salomão fala que tudo aquilo que está debaixo do sol é como se fosse levantado como uma névoa. E essa névoa é feita de nada. Ou seja, o que Salomão diz é que tudo que está sob o sol não faz sentido. Ele fala, inclusive, que a nossa vida é repetitiva, cara. Que os rios, ainda que nasçam água todos os dias, eles desaguem no oceano todos os dias, os oceanos não transbordam. A nossa vida não tem nenhum tipo de novidade. E como é que Salomão chega a essa conclusão? Ele diz claramente, se você pegar o teor do texto, o custo da existência é a dor. E só discerne isso quem chega à sabedoria. Sabe, se você pega uma criança que acabou de nascer, igual meu irmão Samuel, que tem 5 anos de idade, ele não sabe o que é dor existencial. Por quê? Porque ele é um garoto que ainda não entende o que de fato é a vida. Então, Paulo fala que a nossa existência, ainda que tenha um custo, que é o custo da dor, essa dor e esse peso que é colocado dentro da nossa existência, ela pode ser ainda piorada quando nós queremos carregar o custo da nossa existência sem auxílio de alguém. Então, o que Paulo está dizendo, cara? Que quando a gente decide que a nossa vida ela vai ser levada através com as forças dos nossos braços, diz em Salmo 118 que nós nos tornamos malditos. Olha o que a Bíblia diz, maldito é o homem que confia no homem. Cara, confiar no homem em si, você confia em mim que eu sou seu cunhado, isso você não é um maldito por isso. Mas você se torna um maldito em si quando você confia no seu potencial e exclusivamente nele. Quando você grita independência e quer viver de acordo com as suas capacidades mentais, intelectuais, físicas, morais, etc, etc. Paulo diz que a nossa existência aqui tem um peso, pode ser agravado pelo fato de não compartilharmos aquilo que Deus de fato colocou para a gente viver, que é o que a gente chama de cruz. Pegue sua cruz e siga-me. Olha que interessante. Eu conheço gente, cara, que por não compartilhar sua existência, essa galera que não compartilha os pesos da sua existência, são totalmente destruídos. Eu vou te dar um exemplo aqui. O cara acorda de manhã cedo, vai trabalhar na segunda-feira. Quando ele sai para trabalhar na segunda-feira, trabalha 30 minutos de carro, aí chega alguém no meio do trânsito,
buzina, fecha ele. Bom, isso vai moendo esse rapaz. No trabalho, ele tem um problema para resolver, isso também vai moer esse rapaz. O chefe dá uma bronca, a patroa dá uma bronca, isso moe esse rapaz. Quando chega de tarde, ele tá moído, vai almoçar, mesma pegada, volta, trânsito e tudo mais. O que é que esse cara carrega para dentro de casa? O resto que sobrou dele durante o dia. Só que a casa desse cara é uma casa tão ruim que ele não consegue compartilhar os seus problemas, ele não consegue compartilhar a sua vida, e o que é que ele faz? Ele prefere ficar no bar bebendo cachaça. Quando eu saio pra pregar às vezes, cara, eu chego de casa de madrugada, eu passo assim nos bares, principalmente aqui em Barão Geraldo, e eu vejo que a galera tá meia-noite bebendo cerveja com a aliança na mão. E eu me faço a seguinte pergunta: o que é que esse cara tem dentro de casa que a sua casa não é mais atraente do que a mesa de um bar? Por quê? Porque esse cara tá tão destruído durante o dia que ele sabe que o pouquinho de caco que dele restou vai ser moído quando ele chegar em casa. Então esse cara chega em casa, não se regenera durante a noite, sai para trabalhar no outro dia moído. E ele é remoído e volta para casa com o restante que sobrou. Não dividir a carga uns com os outros faz com que a gente se torne um ser humano tão destruído por dentro que nós vivemos a morte que o diabo imprime. Qual é a morte que o diabo imprime? Ele nos mata sem tirar a nossa existência. Então a gente é uma pessoa que existe, mas não vive. A gente toma café, almoça, janta, trabalha, volta para casa do trabalho, mas a gente não lembra nem o que a gente fez ontem. Porque a nossa vida entrou em um loop automático e a gente fica vivendo isso, cara, todos os períodos parece que são todos iguais. As nossas papilas gustativas da alma, elas são retiradas ao ponto de a nossa vida não ter mais sabor nenhum. Entende? O que é isso? O produto de um indivíduo que se considera forte o suficiente para poder carregar a sua existência. Mas a gente tem algumas cargas que nós podemos resolver, cara. Inclusive foi isso que eu anotei aqui para vocês. Olha só. A primeira carga que a gente pode resolver são as cargas obrigatórias. Todo pai que tem um filho tem obrigação de aliviar a carga do seu filho. Como? Dá comida para ele, pô. Certo? Um peso é o peso da fome. O pai vai lá, compra o arroz, feijão e dá para esse garoto se alimentar. Isso é aliviar o peso da fome. Sede, roupas, essas coisas, a escola, enfim, o pai corre atrás dessas coisas. As carências, o peso da existência, a carga desses indivíduos, principalmente na fase da infância, são supridas pelos pais, porque os pais têm a obrigação de suprir essa necessidade. Ainda que alguns não façam isso, diga-se de passagem, você tem a obrigação. Se você tem um filho, você tem que entender que essa decisão não é apenas uma decisão que você vai assumir durante a gestação. Ele vai se desenvolver como adulto, é um vínculo que você tem com a criança que nasce e a esposa que gera a criança junto com você, que você já não pode mais se desfazer. Então, essa carga, muitas vezes ela não é suprida, cara. Por incrível que pareça, isso causa um dano absurdo. Segunda carga que nós temos que suprir na vida de alguém são as cargas existenciais. Suprir o desconforto alheio, como se faz com um estrangeiro. Isso através do acolhimento. Eu não sei você, cara, mas existem grupos hoje que nós somos alçados a esse grupo e nós não conseguimos nos sentir parte dele. Exemplo, você pega um jovem da Unicamp aqui, que tem ali o seu... que é um gay, um exemplo, da comunidade LGBT. Esse jovem desse lugar, se nós trazemos ele para a nossa igreja, ele não vai se sentir incluído junto com a gente. Então, a gente, quando a gente tem que suprir carências, cargas existenciais, é fazer com que esse indivíduo seja por nós interpretado e a gente interpretando esse indivíduo faça com que ele se sinta à vontade do nosso lado. Vou te dar um exemplo aqui. Quando eu era moleque, eu era do Atacadão ali, eu trabalhei no Atacadão, não sei se você sabe disso, certo? E eu fazia parte da linha de crédito. Quando eu cheguei no Atacadão para trabalhar, olha aqui essa história que é interessante. Cheguei no Atacadão ali para trabalhar e eu comprei uma Bíblia, Loucos por Jesus, lembra disso aí, amor? Do Lucinho Barreto. É uma Bíblia da NVI, que era a capa feita de um leão de bronze. E eu peguei essa Bíblia e eu levava ela pro fundo do Atacadão na hora do almoço e eu lia aquela Bíblia ali com a galera. Então, conheci sozinho, passou umas 2, 3 semanas, veio um rapaz, Gabriel, veio participar com a gente. Aí, Gabriel, veio mais um, veio mais outro. De repente, tinha 8 pessoas ali, um mini culto atrás do Atacadão. A gente ali no Atacadão, falando pra eles. De repente, chegou um rapaz ali de longe, na hora do almoço dele também, que trabalhava no hortifruti do Atacadão, porque é um rapaz que pesava ali as compras que a gente fazia no hortifruti.
Pra moça do caixa chegar e sobe pra ali. Esse cara começou a me ouvir falar de Jesus, falar de amor de Jesus. E pelo fato de eu falar de Jesus, ele se interessou a respeito do meu assunto, só que não fazia parte. Ele ficava meio que distante, como se fosse mais ou menos uns 10 metros, ouvindo o que eu estava dizendo, que minha voz é alta pra caramba. E ele se interessava pelo que eu dizia, só que ele não fazia parte do nosso grupo para poder me ouvir. Naquele momento, cara, Deus falou no meu coração, ele não se sente acolhido no grupo que você está fazendo parte. Ele não se sente parte, como ser humano, do grupo que você construiu. Aí eu falei, cara, como é que eu vou romper isso aí? Já tive uma ideia. Acabou o nosso almoço, todo mundo bateu o cartão, era quinta-feira verde. Sabe que quinta-feira verde? É um dia especial que o Atacadão faz a promoção dos legumes e verduras. Então o setor desse cara tava bombando, cara. E quando a gente foi entrar na porta assim para ter contato com a loja, ele passou do meu lado. Quando ele passou do meu lado, eu fui e segurei na mão dele. Ele era um cara gay. E a gente entrou no Atacadão de mão dada. Aí ele começou a dar risada e falou assim, Igor, eles vão pensar que você virou gay. Eu falei assim, não, cara, eles vão pensar que você virou crente. Certo? Naquele momento, aquela barreira de gelo que ele construiu foi desconstruída através de um gesto de amor. Aquele cara que se sentia um corpo estranho, um estrangeiro, no nosso grupo agora ele fazia parte, ele sentava ali para poder ouvir o evangelho. Então, carências como essas, todos nós temos a capacidade de suprir de alguém. Qual foi a última pessoa que você conversou, que você descobriu que é uma pessoa que não se enquadra em lugar nenhum e você entendendo quais são as necessidades dessa pessoa, as carências dessa pessoa, você pode fazer com que essa pessoa seja incluída no seu hall de amigos. Porque amigo, cara, a gente gosta de qualquer pessoa pra gente é interessante, desde que a gente se interesse pela vida dessa pessoa. Seja ela bandida, seja ela traficante, né? Assim que funciona na série. O cara é um traficante, mas quando a série começa a contar a história dessa galera, a gente se interessa por ele, cara. Fala, pô, La Casa de Papel, os caras eram tudo bandido, ladrão. Todo mundo torcia pro ladrão. Não é torcer pelo que ele faz, cara, mas é torcer para que a pessoa dele se torne uma pessoa diferente. Só que você só consegue quebrar essa barreira de gelo não trazendo ela pro seu mundo, mas é resgatando ela do mundo dela. Ou seja, entrando no mundo dela para depois trazer ela pro seu mundo. Então essas carências, a gente chama de carências existenciais, a gente pode suprir, a gente tem essa capacidade. O terceiro grupo de carências, cara, é a carências e as cargas experienciais. Cargas experienciais. Toda existência tem um custo, e o custo da existência é a dor. Eu expliquei para vocês aqui. João 16, 33 fala: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Não é paz por mim, não é paz comigo, é paz em mim. É paz em mim. É introjetado dentro do meu coração. Neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Sabe o que significa a palavra ânimo? De onde vem essa palavra? A palavra ânimo, do grego, vem de coisas relacionadas à alma. O que é um indivíduo, o que é um objeto inanimado? É um objeto que não tem vida. O que Jesus diz, tenham bom ânimo, em outras palavras, tenham uma alma, ou seja, a sede das emoções e dos seus sentimentos, tem uma alma saudável ao ponto de vocês terem força dessa alma tratada para suportar as aflições da vida. Jesus está falando exatamente isso aqui. E o que é aflição? É um substantivo feminino, você sabe disso. É um estado de quem está aflito. Sentimento de persistente dor, seja ela física ou moral. É um indivíduo que tem ânsia. É um indivíduo que tem agonia. É um indivíduo que está sob uma forte angústia. Existir como filhos exigem uma divisão de carga. Deixa eu falar um negócio pra você, cara. Eu conheço uma galera que são filhos de pastores crentes. Filhos de crentes mesmo. Filhos de pastores grandes, inclusive. Que tem uma comunidade considerável. Esses indivíduos não conseguiram se apaixonar pelo Deus do seu pai. Um Deus que ressignificou a vida do pai não consegue penetrar na vida do filho. Por quê? Porque o pai ainda não entendeu que o filho dele está com um mau ânimo há muito tempo. A alma desse garoto está totalmente destruída. A geração de hoje não entende a nossa geração passada. Eu sou um cara mais antigo, pô. Sou criado em outro sistema. Certo? Pra você ter ideia, na época que eu falava de Deus na favela da Igarapé, cara, eu era criança, mano. Eu tinha 3 anos de idade. Mais ou menos isso. Então, aquele sistema
que eu fui criado persistiu em mim até os meus 10, 12 anos. Porque enquanto a galera dessa região que estava voando já, a minha estava atrasada, porque as informações não chegavam até lá com facilidade. Periferia, não tinha internet, não tinha telefone. Na época, o telefone, você tinha que declarar no imposto de renda. Tinha gente que trocava, pra você entender, gente que trocava terreno por linha telefônica. Aí quando, pra você ter ideia, sem brincadeira, quando as câmeras digitais chegaram aqui em Barão Geraldo, nessa região aqui, na região central, lá no meu bairro chegou as câmeras de poses. Lembra o que é isso? Cara, uma câmera, ela tinha 12 poses, que era um cara que não tinha muito recurso e conseguia comprar. O cara que era um assalariado legalzinho conseguia comprar uma câmera de 24 poses. Era um filme, ela comportava um filme que você conseguia tirar 24 fotos, aí depois você revelava. Mas o cara que era o brabo da galáxia mesmo, era um cara que tinha condições para comprar a câmera de 36 poses. Aquele cara andava com a câmera pendurada no peito, cara. Aquele cara lá assim, pô, comunidade era de fato assim. Câmera digital, só fui ver uma no aniversário do Gleison, que é um vizinho nosso lá, que era a menina que levou. Então a gente tem que entender, cara, que cargas devem ser divididas. A quem os filhos recorrem para dividir a sua carga? Tem coisa que você não conta pra sua mãe, que te faz mal. Tem coisa que você não conta pra sua mãe que faz mal. É a mesma coisa sou eu. Para quem nós vamos recorrer quando tudo tá indo mal na nossa existência? Igor, mas eu amo minha mãe. Exatamente por isso que você não conta. Porque você sabe que se sua mãe conhecer o estado que você vive, isso vai entristecer ela absurdamente. Na escola que eu estudei, a mãe do rapaz não sabia que ele usava droga. Ele fazia questão de esconder porque ele amava a mãe dele. Porque no dia que a mãe dele descobriu, e de fato ela descobriu, a mãe dele ficou em depressão, cara. Porque era um cara que não precisava daquele estilo de vida. Mas como não foi orientado e não foi criado nesse garoto bons pilares existenciais, direção, norte, não foi criado colunas na vida desse rapaz, ele foi influenciado e se tornou um usuário de droga. Certo? Filhos devem dividir a sua carga. E também o cônjuge deve dividir a sua carga. Ser marido também é difícil, mano. Ser esposa é difícil também. Saca? Pra quem você divide sua carga? Comigo, a Deise conta muita coisa pra mim, mano. Certo? A confiança do marido, você nunca vai ser o líder da sua casa porque você nasceu com um pênis. Nunca, mano. A liderança, ela é institucional. A liderança é construída através do respeito que você produz nas pessoas. As pessoas olham pra você como uma pessoa inteligente, elas vão recorrer a você quando tiver que tomar uma decisão difícil. Não é por conta do seu órgão genital que você se torna o líder da sua casa, como acontecia antigamente. O cara era um burro quadrado. A filha inteligente foi obrigada a casar com esse burro quadrado porque o pai mandou. E aquele cara era o líder da casa, destruía sua casa, destruía sua prole, porque a liderança que ele tinha era por conta do seu órgão genital, não por conta do seu cérebro. Cônjuges devem dividir a carga uns com os outros. Pastor, cara, deve dividir a sua carga uns com os outros. Porque a gente vive hoje um colapso evangélico? Porque o povo é doente. O povo doente adoece esse pastor. Esse pastor doente que não compartilha a sua carga com ninguém, adoece ainda mais essa ovelha. A ovelha ainda mais doente mata esse pastor e esse pastor morto destrói a vida de todas as ovelhas. Pastores devem dividir a sua carga. Líderes devem dividir a sua carga. Pai, no caso aqui só é a Ruth e quem vai assistir depois, devem dividir a sua carga. Porque criar filho é difícil, mano. Ainda mais a minha mãe que me criou. Coitada dela, cara. E a principal de todas, que envolve tudo que eu disse, seres humanos devem dividir a sua carga uns com os outros. É sentar aqui como a gente está sentado, compartilhar coisas difíceis pra gente. Coisas que a gente acredita que vai vir uma punição absurda. Paulo diz, não, cara, às vezes é a gente que vai precisar de perdão mais tarde. Então, não utilize a justiça sem misericórdia. Sabe o que é justiça sem misericórdia? Vingança. Justiça sem misericórdia é vingança. Não se vingue do seu irmão, cara. Entenda que, independente do que ele fez, e o que ele fez pode ser de fato grave, tem como resolver, tem como tratar. Seres humanos têm que dividir a sua carga uns com os outros, porque isso de fato é muito importante. Isso de fato é muito importante. E que você possa deixar de estar cansado por estar cansado.
Tá cansado do quê? Eu tô cansado de viver cansado. Jesus fala, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Todo esse peso existencial que você carrega, você pode colocar em mim. Talvez não nele diretamente, mas através do corpo dele que está espalhado em todos os lugares da terra. Seja ele, eu aqui pregando para vocês, seja seu colega de trabalho, seu filho, seu, sei lá. Certo? Jesus está em todos os lugares. Ele faz exatamente isso. Eu vou encerrar com uma frase que fala assim, ó. A vida é uma sequência de encontros inéditos com o mundo. E, portanto, ela não se deixa traduzir em fórmulas de nenhuma espécie. O que o Clóvis falou foi que a vida é uma sequência. É um passo atrás do outro. De encontros inéditos. Ou seja, é um passo atrás do outro, vivendo momentos que jamais vão se repetir. E a vida, ela não se deixa traduzir de forma alguma através de fórmulas. Cara, um pastor que prega para 5.000 pessoas, é interessante isso. Só que mais importante do que isso é o cuidado que essa pessoa tem com o artesanal. Eu lembro que quando eu era moleque, eu era mais pobrezinho. Quando eu era mais pobrezinho, né? Eu trabalhava no atacadão e a nossa mistura era hambúrguer, cara. E sempre vinha 36 hambúrgueres na caixa. E eram 36 hambúrgueres iguaizinhos uns aos outros. Só que industrializar a fé é querer fazer com que o modelo que serviu para mim sirva para você. E isso não vai funcionar. Eu preciso entender o seu caso, fazer uma leitura de você, e através disso a gente vai transformar a sua existência. Então, a vida não vai se repetir. Tudo aquilo que você viveu para trás, você não recupera. E tudo aquilo que você vai viver para frente, você também não consegue alcançar. O que você pode fazer é viver absurdamente o seu hoje. E o meu hoje só se traduz importante se o próximo faz parte dele. Porque eu assumindo a carga desse próximo, eu faço com que ele também assuma a minha carga existencial. Bom? Vamos orar então? Pra gente acabar? Não precisa aplaudir não. Não precisa aplaudir não. Depois a gente aplaude, depois da oração. Vamos orar. Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Hoje foi o nosso culto no lar de sexta-feira. E a gente fica grato pelo fato do Senhor ter cuidado da gente em todas essas carências. Nós precisamos cada vez mais do Senhor, Pai. Então nos ensine com o seu amor, com o seu zelo. Nos ensine, Pai, com tudo aquilo que o Senhor tem de bom. A sermos um reflexo do Senhor aqui. Eu sei que o Senhor disse para Moisés, Moisés, não me represente através de imagem, através de bezerro de ouro. Não faça isso, Moisés. E, Pai, eu não quero aqui te representar. O que eu quero aqui é ser apenas uma imitação. E eu acredito, Pai, e sei que a minha imitação, a imitação que eu posso um dia me tornar próximo ao Senhor, é aquela imitação da 25 de março. Aquela imitaçãozinha ruim. Mas que ainda que seja uma imitaçãozinha ruim, que eu possa me parecer com o Senhor, Pai. Porque o meu objetivo é me tornar o mais parecido, dentro das possibilidades existenciais, parecido com o Senhor. Que as pessoas possam sentir a sua graça através do convívio. Porque é só isso que eu prego. A graça que nos traz ao constrangimento do amor. E isso vai ser proliferado através do convívio. Abençoe a todos, Pai. Sem medida. Sem medida. Sacudida e transbordante. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Pai.